Vamos lá, gente. Hoje o vídeo de hoje é sobre. Hoje o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre tipos de assexualidade dentro do espectro assexual. Porque sim, a sexualidade é um espectro, o que significa que existem vários modos de ser assexual, não existe só um tipo de assexualidade, não é mesmo? O que já é bastante confuso para muita gente. Primeiro tipo, assexual estrito. Assexual estrito é aquela pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas, basicamente por ninguém. E quando você diz que você é assexual, basicamente todo mundo assume que você é assexual estrito, porque as pessoas não sabem que a sexualidade é um espectro. Então, quando você diz eu sou assexual, todo mundo pula para a conclusão de que você é assexual estrito, o que basicamente não é o caso. Segundo tipo, grey assexual, que sou eu, inclusive. Pessoa que sente atração sexual raramente, fraca ou em circunstâncias muito específicas. Basicamente, na minha experiência, eu sinto atração sexual quando acontece uma lua de sangue, uma virgem e 7 cabras são sacrificadas para Satã. Não, agora falando sério. Eu sinto atração sexual, eu nunca sei quando vai bater, eu nunca sei por que que aconteceu e eu nunca sei quanto tempo vai durar. Não tem tipo específica de pessoa, não tem nada disso. Simplesmente bate e volta, bate e volta, bate e volta. E ele é basicamente o Grey. Ele é aquela pessoa que não se encaixa em nenhuma das caixinhas de assexualidade que eu vou mencionar aqui. Então, cada Grey é individual na sua experiência. Eu acabei de contar a minha. Se você também é Grey e quiser deixar aqui nos comentários como funciona pra você, eu gostaria bastante de saber, porque eu gosto de saber sobre a sexualidade. Vamos lá. Terceiro tipo. Esse é um tipo bastante conhecido também, um dos mais populares, que é o demissexual. A pessoa que é demi, ela só sente atração sexual depois de criar um vínculo emocional profundo. Ou seja, sem conexão emocional, não vai acontecer a atração. Depois de acontecer um vínculo emocional, vai acontecer a atração sexual. Quarto tipo, freissexual, o oposto do demi. A atração sexual ela pode existir no começo, mas ela desaparece depois. Então é literalmente o contrário do demi. Desaparece quando há proximidade emocional. Vamos lá. Quantos já foram? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Litsexual ou acoissexual. Pessoa que sente atração sexual, mas não quer que ela seja correspondida ou perde atração quando ela se torna recíproca. Simples assim, tranquilo. Sexto tipo, ace flux. Ace flux é a pessoa cuja atração sexual flutua ao longo do tempo dentro do espectro ACE. Próximo tipo, aegossexual. Pessoa que pode gostar do sexo em teoria, ou seja, na fantasia, ficção, etc., mas não se vê participando disso na vida real. Eu, apesar de ser gray, eu me encaixo nessa categoria, que é ficto ou aego. Basicamente, eu sinto atração por personagens fictícios, mas se eles existissem na realidade e viessem para mim, eu não sentiria atração sexual por eles. Eu gosto do personagem, basicamente, e não da pessoa real, ou do ator ou atriz por detrás do personagem. Vamos lá. O próximo é reciprosexual. Pessoa que só sente atração sexual depois de saber que a outra pessoa sente por ela. Simples assim. Autoexplicativo, né? Reciprosexual, ou seja, basicamente autoexplicativo. Você só sente atração sexual depois de saber que a outra pessoa sente. Próximo tipo, cupiosexual. Pessoa que não sente atração sexual,
mas deseja ter uma relação sexual ou íntima por outros motivos, tipo curiosidade, vínculo, experiência, etc. Eu acho que esse é um tipo bastante comum de assexualidade também, apesar das pessoas não saberem o nome, sabe? Apotissexual. Apotissexual é a pessoa que é assexual e repulsa a sexo. Sente a ideia de participar. Eu, me- eu me encaixo um pouquinho nessa categoria porque eu sinto um certo desconforto quando eu vejo beijos ou cenas sexuais em filmes ou séries ou etc. Mas não, eu não sinto aversão à ideia de participar do sexo, embora eu tenha esse desconforto em ver na televisão, sabe? Então me encaixo nessa categoria, mas só mais ou menos. E eu quero deixar bem explícito nesse vídeo que pessoas assexuais não têm preconceito com pessoas que não são assexuais. Nós não temos ódio a ninguém, ok? Cada um tem o direito de ter a sua sexualidade ou assexualidade. E é um grande mito que pessoas assexuais têm ódio de sexo ou coisas desse tipo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, sobre mitos sobre a sexualidade. E esse é um dos mitos que entra nesse vídeo. Vamos lá. Sex neutral ace. Sex neutral ace é literalmente uma pessoa que é neutra em relação a sexo. Ela não busca, mas também não sente aversão. Ou seja, tanto fez, tanto faz. Simples assim. E a última que eu vou mencionar aqui é a Sex Favorable Ace. Pessoa que é favorável a sexo. Ou seja, ela é assexual, mas ela pode participar de sexo e até gostar da experiência, mesmo sem sentir atração sexual. E agora, para encerrar o vídeo, eu quero dizer que esses termos, eles não são regras, eles são ferramentas de linguagem que a gente usa para tentar entender melhor a nossa sexualidade. Se você não se encaixa em nenhum desses tipos, isso não significa que você não é assexual, de modo algum. E tá tudo bem você não usar nenhum desses rótulos. Tá tudo bem, tá tudo bem. É super tranquilo você não querer se colocar em nenhuma caixinha. E, e de novo, a última coisa que eu quero ressaltar é que você pode. As duas últimas coisas que eu quero ressaltar. Não, a última coisa que eu quero ressaltar. Nossa, tô ficando perdida. O espectro, ele descreve experiência, ele não define valor. Ou seja, se você se encaixa nessa caixinha, essa caixinha não tem mais valor que a outra, ok? Nenhum assexual é melhor do que o outro só porque ele tá em certa caixinha e etc. Só para encerrar esse vídeo, vamos deixar isso bem explícito. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo, beleza?